Estamos de volta com Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo. Desta vez, vamos voltar no tempo mais uma vez, 40 anos atrás, com o lançamento do disco mais vendido de todos os tempos, Thriller, de Michael Jackson. Mas não vamos parar por aí, vamos avançar um pouco e também falar sobre o quanto esse disco influenciou novas gerações e também o quanto a música dos anos 80 ainda é ouvida em novos artistas, nas gerações que hoje embalam a música que ouvimos nos streamings e ainda também fisicamente no vinil e em CDs, né? O CD está voltando. Então, para conversar sobre isso, sobre Thriller, sobre artistas dos anos 80, artistas dos anos 2020, estou aqui de novo com Mariana Neck. Tudo bom, Mariana? Olá, tudo bem? Alguém que não viveu os anos 80? Definitivamente não. E também aqui com outra pessoa que também não estava nos anos 80, mas também deve ter algum elemento de nostalgia perdida por aí, porque todo mundo tem uma saudade dos anos 80, mesmo quem não viveu os anos 80. Não entendo por que eu que vivi os anos 80, não entendo por que tem essa nostalgia dos anos 80, mas enfim. Lucas Eliel, tudo bom, Lucas? Olá, Márcio, tudo bom? Vocês conseguem explicar por que essa atração pelos anos 80, Mari? Vocês que não viveram os anos 80, vocês têm essa fixação meio Stranger Things com esse período, seja musicalmente ou não? A primeira coisa que me veio na cabeça foi a parte estética dos anos 80, assim. Acho que é um horror, né? É, a moda, né? Eu não posso falar cabelo muito, né? Porque eu estou aqui com calça, né? Cintura alta. O pessoal tá vendo. E, pois é, então tentando fazer uma imagem para os ouvintes ouvirem como eu estou vestido agora. Então, enfim, eu acho que a parte mais estética me pega, assim, no musical também, mas a estética mais, assim, talvez os filmes dos anos 80 também, que era meio aquela coisa futurística, assim, Blade Runner, sabe? Enfim. Lucas? Eu acho que pega essa coisa também estética, porque hoje com tecnologia, os streamings, tudo é muito fácil, a gente perde um pouco da magia. Quer assistir um filme, tu coloca ali no teu streaming favorito e não tem muito mistério. E lá nos anos 80 tinha toda uma outra configuração e acho que um cenário ideal mais para criação de memória. Então eu acho que eu pego essa coisa estética e também bastante relativa às experiências que a tecnologia naquela época dava e a que dá hoje. Uma tecnologia horrível, Lucas. Videogame daquela época era um horror. Imagino. Voltando à música, vamos direto pro Thriller. Foi um disco que o Michael Jackson lançou em 30 de novembro de 82, 40 anos. Michael Jackson é um cara meio complicado da gente falar, que ele foi semi-cancelado por causa das denúncias de pedofilia que ele sempre negou e que os proprietários dos direitos do Michael Jackson sempre negaram também. Mas pelo tamanho e a importância que ele teve pra música pop, ele é um cara que tá sempre em evidência, pelo menos o trabalho dele, né? Só que o impacto é bem menor do que deveria ser caso todo essa polêmica e essas denúncias e essas acusações não existissem. Porque hoje o Michael Jackson era para ser capa de revista por causa desse disco, ou praticamente de quase todas as revistas de música, e pelo que eu vi isso não aconteceu. E imagino que isso não aconteça por causa das denúncias que ele sofreu e que deixam tudo isso meio que com um gosto meio amargo, assim, de comemoração. Difícil de dissociar o músico do homem, mesmo com todas as negativas e tal. De qualquer forma, a gente vai tentar tratar um pouco da música e do quanto esse disco influenciou a música como um todo. Foi um disco que foi lançado, como eu disse, em novembro. Vendeu só no primeiro ano de lançamento, até 1983, quase 30 milhões de cópias. Até hoje ele vendeu, acho que cerca de 70 milhões de cópias. É disparado o disco mais vendido de todos os tempos. 7 músicas daquele disco chegaram nas paradas. O Michael Jackson, quando foi gravar esse disco, depois de ter lançado Off the Wall, foi um disco que foi relativamente bem sucedido, mas segundo ele foi menos sucedido do que ele esperava. Também com Quincy Jones, que foi produtor e um dos grandes responsáveis
pelo sucesso do Thriller também. A ideia dele é fazer um disco que em todas as músicas fossem o que ele chamou de killer songs, né? Fossem músicas matadoras. Uma expressão dos anos 80, assim, arrebentassem a boca do balão. E se ele não conseguiu isso, ele chegou bem perto, assim, porque se tu vai ouvir o disco hoje, e eu tava comentando isso com a Mari antes de começar o programa, é um disco que soa muito atual, e todas as músicas, ou quase todas elas, têm um elemento pop capaz de sustentar nas paradas, assim. E eu ouvi ele novamente nesse final de semana, a Mari também ouviu, especialmente essa versão nova que foi relançada, lançaram uma versão de acho que foi semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, um disco de comemoração dos 40 anos, e que tem o disco original, e tem umas versões demos, e tem umas versões remixadas com outros artistas. Essas versões eu confesso que eu pulei, não quis ver a Fergie e o Akron e outros artistas cantando com Michael Jackson póstumamente, isso não me interessou ainda, mas ouvi umas versões demos, umas versões alternativas. Mário, o que tu acha do Thriller? O que tu acha dessas novas versões? Se é que tu ouviu alguma coisa disso, e se ainda é válido ouvir Michael Jackson hoje? Nossa, eu tava ouvindo ele, é extremamente revolucionário, assim, pensar como essas músicas conseguem soar extremamente atuais, assim. Eu fico tentando me colocar como uma pessoa lá em 82 ouvindo isso, sério, deve ter sido absurdo, assim, porque é como se a música, o futuro, assim, né, como a música ia soar no futuro. E as coisas que a gente escuta hoje são poucas coisas que eu penso, nossa, isso é como o futuro sounds like, sabe? E o Thriller, ele tem isso, assim, até... Hoje ele não consegue ser tão futurista, mas a gente vê quão revolucionário ele é e quão atual. E é legal de ver como ele influenciou as pessoas, assim, de tu ver que as pessoas buscam esse som, essa produção, principalmente, que tu comentou aí do Quincy Jones, né, que é um cara do jazz, né? E é muito louco ver como... A gente sabe que os musicistas de jazz são muito músicos, assim, eles são acima de tudo e todos, assim, nesse sentido técnico, né? E aí, quando esse cara se propõe a produzir pop, vem essas coisas muito loucas, assim, essas camadas de som, baixo muito forte no Thriller, que a gente vê isso na música pop atual. É uma experiência, assim, ouvir. Eu não cheguei a ouvir esse especial aí dos 40 anos, eu vi o classicão lá, mas enfim, é isso, assim, eu acho que é revolucionário, continua valendo a pena ouvir. Sempre será, né? Acho que as pessoas sempre vão pegar ele como referência e é isso, eu acho. Até é engraçado que essa questão do Quincy Jones aí, na época ele foi bastante debatido, especialmente depois do Off the Wall, porque como ele era um cara de jazz, isso se discutia se ele era o cara ideal para seguir como produtor do Michael Jackson, seria capaz de levar ele a novos patamares, né, em termos de estrelato. O Michael Jackson manteve e deu o resultado, assim, deu certo, mas teve muitas dores de cabeça, assim, eles discutiam bastante. Não sabia dessa treta interna, assim. E inclusive Billie Jean, por exemplo, é uma música que tem uma introdução longa, né, se tu for ver, ela tem... Para os padrões de hoje, por exemplo, em que 3 segundos é o máximo até entrar o vocal, eu acho. Se muito, por causa dos algoritmos. Hoje em dia uma música pode ser 30 segundos, a partir do TikTok, né? 30 segundos de música. 30 segundos já é a música, né? Sim, no TikTok é isso. E o Michael Jackson brigou para que a introdução fosse de 30 segundos, fosse relativamente longa, porque... e o Quincy Jones queria reduzir, estava achando longa demais, porque era uma música que, segundo o Michael Jackson, dava vontade de dançar, assim. E deu certo, porque a música arrebentou, assim. Lucas, eu não falei contigo sobre o Michael Jackson antes do programa, então eu vou completamente verde nessa. O quanto o Michael Jackson representa pra ti, se é que representa alguma coisa, né? O Michael Jackson definitivamente representa, sim, muita Pode coisa. falar mal, fica à vontade. Depois que a Mariana falou mal do Sgt. Pepper, tá tudo liberado nesse programa. Sim, a gente vai vendo as polêmicas. O Michael Jackson, ele é um dos artistas, acho que um dos poucos artistas que transcende tudo. Então, por exemplo, eu nasci ali no final dos anos 90, mas... Mesmo eu tendo uma criação bastante religiosa, bastante segmentada, assim, essas coisas de... Thriller era proibido na tua casa. Era proibido, um não monte dava de pra assistir zumbi, o Thriller. assim. Nada, nem pensar. Cara zumbi com aquela jaqueta vermelha e dançando. Mas o Michael Jackson, ele é uma peça importantíssima da música, eu acho que isso é indiscutível. E ele é um desses artistas que consegue ultrapassar barreiras. Por mais que tu não conheça todas as músicas dele, por mais que tu até mesmo não goste dele, não tem como negar o impacto, não tem como conhecer essas principais músicas do álbum, Thriller, Billie Jean, Beat It, são músicas, assim, que foram uma trilha sonora para muitas pessoas, e acredito que vale, sim, muito a pena ainda escutar o Michael Jackson, e por mais que tu não queira escutar o Michael Jackson, tu vai escutar o Michael Jackson por meio de outros artistas que tu escuta e tu já vê, esse aqui tem a referência de tão icônico que ele é. Eu acho, sim, um álbum incrível, acho que não dá pra esperar menos do Michael Jackson, ele sempre foi, pra mim, assim, musicalmente sinônimo de qualidade, e ele é uma verdadeira lenda. Mas, né, que nem como tu falou no início,
a música dele sempre foi ofuscada por conta dessas polêmicas que ele teve. Então, até mesmo quando eu não entendia, assim, quando eu era pequeno, eu já via, assim, muito disso, e essa imagem sempre negativa atrás das crianças e essas denúncias. É um assunto complexo, assim, mas o Michael Jackson, inegavelmente, é uma das maiores figuras da música, se não a maior que a gente já teve. Tu comentou de Beat It ali, e é engraçado como o Michael Jackson tinha esse olhar clínico de David Bowie tinha isso um pouco também, de conseguir captar os músicos ideais, assim, para suas canções, assim. Em Beat It ele pega o Van Halen, né, o Ed Van Halen, que era o guitarrista, o Guitar Hero da época, assim, o cara que meio que revolucionou a guitarra no início dos anos 80, e bota ele para fazer o solo de Beat It. Depois, nos anos 90, ele pegou o Slash para tocar em Black or White. Tem uma música do disco que é The Girl Is Mine, que é a segunda música do disco, que é com Paul McCartney, né, ele faz uma parceria com Paul McCartney, ele também canta num disco, na música do Paul McCartney também. The Girl Is Mine, mas também podia ser Your Royalties Is Mine também, porque depois ele acaba comprando os direitos das músicas dos Beatles, né, e acaba sendo dono das músicas do Paul McCartney. Mas tem essa questão que era um cara que tinha o olhar musical, né, tinha o talento musical, mas tinha também um olhar além, multitarefa, assim, né, olhar além da música. Sim, e eu acho interessante essa questão, porque ele participava muito musicalmente falando, porque hoje a gente tem artistas que são mais, assim, prontos, digamos assim, a composição pronta, a produção tá pronta, vai lá e só empresta a voz. E ele realmente é um artista que participava ativamente dessa experiência, o que torna ainda mais relevante o trabalho dele. É que nem o Lucas falou de experiência, né? Não dá pra não falar dos clipes, né? Thriller tem 14 minutos. Imagina aquilo passando na MTV. Lá tá nos anos 80, assistindo MTV de tarde. E passa aquele clipe que continua sendo atual também, com a dancinha, com a jaqueta vermelha. Tipo, é muito icônico, assim, sabe? Acho que teve vários outros clipes que tentaram imitar, vamos dizer assim, né? Pegar a referência tanto na coreografia quanto nessa estética thriller, assim, creepy, meio Halloween, sei lá, enfim. Então, até nisso ele transcende tanto na música quanto na estética, nos clipes e na vida pessoal também, porque dá aquele tempero, né? Ter essas controvérsias e tal, enfim. Ele foi o diretor do Lobisomem Americano em Londres, o John Landis, para dirigir o clipe, né? E esse clipe foi tão importante, né? Eu lembro que eu era criança e era um clipe que a minha irmã tinha muito medo. Eu imitava o lobisomem pra ela, tão malvado que eu era, ela tinha mais medo ainda. Então fazia esse pequeno bullying. Fecha parênteses da vida pessoal. Tem uma outra coisa muito importante, mais importante da questão da escolha do diretor, é que a MTV na época era uma emissora passava clipes, mas que era muito criticada por não passar muitos clipes de músicos negros. E esse clipe do Michael Jackson meio que rompeu essa barreira, assim. Ajudou a colocar o rhythm and blues, o pop, o funk nas telas da MTV, e depois a MTV se tornou quase que esse estilo, e depois veio o rap, né, como o carro-chefe da MTV, né. Então ele ajudou a romper quase que uma barreira cultural lá nos Estados Unidos em relação a isso, assim. E também ajudou a moldar a indústria do videoclipe, que a partir dali se tornou quase que tão importante quanto o lançamento de singles nas rádios, né? Era quase impensável tu lançar uma música sem lançar um clipe. Tanto é que carreiras foram construídas a partir disso aí, tanto na música quanto no audiovisual, né? No cinema, quantos diretores saíram dos clipes para o cinema e saíram também do cinema para produzir e dirigir clipes. Assim. Foi toda uma indústria que se criou dos anos 80 até o começo dos anos 2000 ali, até a MTV deixar de ser uma emissora de clipes, porque o YouTube veio e comeu tudo aquilo ali, né? E daí a gente viveu uma nova era. Tem gente que lança música e não lança clipes, né? A Beyoncé aí, alô Beyoncé, estamos falando com você. Mas elas lançam filme. Vem aí os clipes, eu tô confiante nisso. Mas ela lançou aquele documentário especial no Disney Plus, né? Sim, mas a gente tá falando do álbum novo agora, né? Novo. Que não teve... Desculpa, não teve clipes, né? O Renaissance. Então... uma coisa de cada vez, né? Passou o tempo, né? Tem que ter o timing, assim, né? Lança o álbum e lança o clipe junto, lança todos os clipes juntos, assim. Tudo ao mesmo tempo agora. Então acho que a gente pode passar para a segunda parte do nosso episódio, que é pegar artistas dos anos 80
e ver o quanto eles influenciaram as novas gerações. Quanto de sonoridade, ou até mesmo de clipes e de posturas e de formas de trabalho, como a gente falou, como o Michael Jackson trabalhava ali, como ele observava músicos que ele poderia utilizar nos discos e que poderiam trazer uma nova roupagem para as músicas dele. O quanto isso a gente vê em artistas atuais, assim. Lucas, por que tu não começa e dá uns pitacos? Outra expressão muito oitentista. Ou é noventista? Agora já me perdi. Assim. A gente tô dando várias... Deus o live, tô dando várias expressões antigas. A gente vê agora nos últimos, acredito que 2 anos, muito forte, assim, especialmente agora com a pandemia, essa musicalidade dos anos 80 ficando muito forte e voltando com tudo, assim. Artistas dos anos 80, e aí, por conta do que eu falei mais cedo, eu tive uma relação com os anos 80 que é a seguinte: como eu nasci ali no final dos anos 90 e aí tive essa criação, eu comecei a escutar músicas dos anos 80 mesmo e ver essa influência alguns anos atrás, assim, coisa de 4, 5 anos atrás, que eu comecei a escutar mais as músicas dos anos 80 e me relacionar com isso. E a gente pode pegar artistas muito chaves daquela época, por exemplo, a Madonna, que é revolucionária em tudo que se propõe. Eu sou muito fã da Madonna, e ela tem toda uma influência não só musical, mas como também de carreira, porque eu acredito, assim, na minha percepção, que a Madonna, no meio feminino, ela foi essa artista que trouxe muito essa coisa da era musical. Então ela começava um álbum com uma estética, depois ela ia pra uma outra estética, e assim ela ia se renovando, tanto que quando eu olho pra carreira dela, eu não consigo ver nenhum álbum que seja muito parecido um com o outro, porque ela sempre se propôs a se reinventar. Então dá pra pegar a Madonna, dá pra pegar aí em questão, por exemplo, vocal, de grande influência a Whitney Houston, que trouxe essa tendência, digamos assim, muito forte da questão vocal, de ter artistas que têm um grande alcance vocal. Então, assim, os exemplos são muitos, e a gente tem visto realmente bastante agora essa musicalidade dos anos 80, que pra mim até, se eu for ser sincero, já encheu um pouco o saco, porque nos últimos 2 anos, assim, que a gente tem visto os lançamentos, é basicamente sempre a mesma coisa. Então eu acho que, assim, essa musicalidade dos anos 80, eu acho que ela era muito mais bem feita naquela época mesmo, assim, porque hoje na minha percepção, assim, às vezes parece meio que uma mesmice, sabe? Mas eu acho que tem artistas que conseguiram fazer muito bem isso agora, desses últimos trabalhos influenciados pelos anos 80, a Dua Lipa, que lançou um álbum muito bom. É um exemplo disso a Kylie Minogue, que lançou o disco, um álbum também excelente. Então, assim, os anos 80 vieram pra ficar. Não sei até quanto tempo, daqui a pouco, sei lá, daqui a 2, 3 anos, a tendência é, sei lá, os anos 70. Então, vamos aí estar acompanhando essas tendências musicais. Não, a gente vai retroceder. Será? Não. Eu acho que é Vamos pros anos 2000, caminho. Os anos 2000 também estão bem fortes, assim. Talvez os anos 2000 seja a outra porta de entrada, mas eu aposto que talvez a gente volte ainda. Porque eu não tô afim de ouvir o grunge de novo. Assim. Eu não quero ouvir o grunge de novo. Podem pular os anos 90, sabe? Por favor, né? Tipo, não, sem condição. Nada contra o Nirvana, mas tipo... Datou já, né? Deixa lá. Se bem que o Pavement tá aí, vai lançar até uma peça de teatro aí, né? Eu acho que o Smashing Pumpkins vai lançar uns álbuns aí agora. Só que, né, ninguém vai ouvir. Todo mundo vai acha ouvir. Que não? Eu acho que as pessoas vão ficar ouvindo as coisas dos anos 90 dos Smashing Pumpkins, que eu adoro, eu amo, mas assim... Mas 10 anos atrás, Mari, dos anos 80, o que tu... Sim, a artista que eu pensei foi a Kate Bush. Pra mim, assim, é uma das artistas que mais influenciam a música. Acho que ela não ganha tantos louros dessa influência, mas a gente sabe que tá lá, assim, que ela revolucionou ali a música. No mesmo ano que o Michael lançou o Thriller, ela lançou o The Dreaming, que foi o primeiro álbum produzido inteiramente por ela. A gente tava falando aqui, né, esse álbum é meio estranho. Na discografia dela, ele ficou meio como um patinho feio ali, né, excluído, esquecido, porque ele é o menos comercial e talvez o mais experimental dela. Eu acho muito louco pensar que ela só tinha 24 anos quando ela produziu esse álbum, assim. E imagina tu assinar um álbum produzido aos 24 anos. O Michael Jackson também tinha 24 quando lançou o Thriller. Mas pegou o Quincy Jones, né? Pois é, ela não, ela já estava produzindo. Tem uma música desse disco que é muito assustadora, a última música do disco, eu acho que é Get Out of My House. Essa música foi inspirada, sabe pelo quê? The Shining, Iluminado. Essa música dá medo. E ela tava, tipo, eu fico pensando assim, eu acho que é muito... Ela tava num ápice criativo que pouquíssimos artistas conseguem a essa idade e essa altura da carreira, né? E ele abriu portas pro grande Hounds of Love que ia vir depois, né, em 85. Que abre com... Running Up the Hill, que agora, né, hitou de novo, né? Exatamente.
E o Daydreaming, como eu falo muito aqui, é daqueles álbuns que recebem aclamação crítica e de público muito depois do seu lançamento. Eu gosto dessa estética, acho interessante as pessoas... aquele álbum que foi lançado lá e ninguém ouviu e resgatarem isso, assim, né? E ele foi muito importante também pra influenciar artistas. A Björk falou que esse é o álbum favorito dela, que é uma das que mais se influenciam pela Kate Bush, né? Enfim, né? Eu acho que é uma artista que é influenciadora aí de várias outras cantoras, principalmente aí pela Fiona Apple, que já não é tão jovem, né? Dos anos 90, né? Tori Amos, mas essas mais jovens, assim, Florence The Machine, a própria Lady Gaga, que também já não é tão jovem, mas assim, Goldfrapp, FKA Twigs, que já é mais jovem, tá produzindo coisas que lembram bastante a Kate Bush. Eu acho que ela tá sempre ali, sabe? Pode ser não diretamente, igual o Lucas falou, que as pessoas se influenciam pelo Michael, escutam ele indiretamente. Eu digo mesmo pra Kate Bush, assim, eu acho que tá sempre ouvindo ela indiretamente em cantoras, principalmente. Pois é, eu fiz minhas escolhas, já que a Mari me proibiu de escolher músicas pós-punk e rock. Senão a gente ia, né? Senão também ia querer falar, e aí ia fugir do assunto. Mas a gente pode fazer um programa, né? A gente, pode. Então me ative ao mundo pop e as minhas escolhas são Prince, que foi dessa época, eu acho, da área pop, quem eu mais ouvi, especialmente no ano passado. Eu ouvi muito Prince no ano passado, não sei porquê. Eu ouvi quase toda a discografia dele, que não é pouca. E nessa época, assim, de 82 até meados dos anos 80, ele lançou 2 discos muito importantes, que é o 1999. Depois, em 1984, ele lançou o Purple Rain, né? Que é o disco mais famoso dele e o que mais vendeu. E depois ele lança um disco que é um disco completamente diferente, porque daí ele dá uma guinada, que é... Ele chegou ao estrelato e todo mundo imaginou o que ele vai fazer agora, vai lançar outro disco de sucesso. E ele faz aquela coisa meio Radioheadiana, né? Depois de OK Computer, em que ele lança um disco meio experimental, assim, meio psicodélico, que é o All Around the World, que ele dá as costas ao sucesso e faz uma coisa um pouco diferente, assim. E ele é um cara que influencia uma pá de gente até hoje, não só musicalmente, né? Se tu for pegar, sei lá, Justin Timberlake, Beck, até cantoras, né? Se tu pegar a própria Beyoncé, Rihanna, sei lá, tu ouve Prince em tudo que é lugar de rhythm and blues hoje, mas também na ética de trabalho. Eu acho que foi a própria Beyoncé que disse que o Prince era um cara que trabalhava 24 horas por dia. O cara que tava sempre gravando, ele acordava de madrugada, tinha uma ideia, ia lá, descia pro estúdio dele, porque ele tinha um estúdio em Paisley Park, uma coisa assim, e descia lá e gravava. Chamava todo mundo, se ele precisava chamar alguém, chamava a banda, ia lá e acordava, ia lá e gravava com ele. E essa era uma ética de trabalho que muitos artistas, especialmente esses mais workaholics, valorizam e tentam aplicar, e especialmente esse pessoal mais empreendedor da música, palavra meio novo rico, assim, tipo Beyoncé, né, acho que Taylor também, própria né? Taylor, embora eu nunca tenha lido ou ouvido a Taylor referenciar o Prince, então não sei o quanto ela foi influenciada, porque a Taylor tem uma vibe mais country, né, então não sei o quanto o Prince nesse sentido acabou influenciando a Taylor, talvez em alguma medida, mas sei que a Rihanna, Beyoncé, enfim, essa área mais pop, eu sei que o Prince toca mais diretamente, assim. O outro, que é dos anos 80 e que também é alguém que e daí eu forcei um pouco a barra do pop para trazer para esse programa, é o Bruce Springsteen, né, que é um cara que juntamente com o Prince e com o Michael Jackson fez um estrondoso sucesso nos anos 80 com Born in the USA, que foi lançado em 84. Em 82 ele acabou lançando Nebraska, que era um disco mais contido, mais introspectivo, foi um disco demo que ele gravou em 4 canais na casa dele, que daí depois ele ia regravar, mas daí achou que ficou melhor dessa forma mais artesanal e acabou lançando assim mesmo. E daí em 84 não, ele lança um disco extremamente super produzido, que é o Born in the USA, que assim como o Thriller, boa parte das músicas estoura nas paradas e ele vira um superstar, né? Algo que ele já tinha tido um relativo sucesso em alguns discos anteriores, mas não nesse nível. Daí ele começa a tocar em estádio e tal, e vira o grande Bruce Springsteen, mega star que ele é até hoje, assim. E ele é um cara que hoje também toca em várias frentes, assim, desde o country com os John Mellencamp da vida, assim, até o rock de arena com os Bon Jovi, até, sei lá, bandas alternativas punks, tipo uns Titos Andrônicos da vida, assim. Então, e outras bandas, Foo Fighters, por exemplo, é uma banda que aquela coisa, aquele rock glorioso, pomposo, De assim, estádio, sim, de né? estádio, tu vê elementos do Bruce Springsteen ali presente. Então, o Bruce Springsteen é um cara que muita gente torce o nariz por ser esse rock mega produzido, outros torcem o nariz por essa coisa do Born in the USA, porque acha que é uma coisa extremamente patriótica, quando a música é justamente o contrário disso. Então é um cara que muita gente torce contra aqui especialmente aqui no Brasil, mas é um cara que tem a sua importância, né? Um cara meio chato na gravação, porque é um cara que vai nos mínimos detalhes, fica
horas e horas gravando, demora às vezes muito tempo para lançar um disco. Aquele disco dele, Born to Run, ele demorou 2, 3 anos, porque ele era muito detalhista. Também é um cara muito importante que influenciou muita gente, que veio lá dos anos 80. Então esses são as nossas escolhas dos sucessos dos anos 80. Mari, mais alguém que tu Não sei quer? se a gente pode fazer menções honrosas, assim. Claro, sempre. Tem o Let's Dance, né, do David Bowie, acho que Tem o 83, né, a Let's Dance, fase bem pop do Bowie. Eu tava vendo aqui que o Cocteau Twins lançou o primeiro álbum, Garlands, em 82 também, que criou ali o subgênero, né, o Dream Pop, Shoegaze, que eu sempre tô falando aí. Não gosto muito desse álbum, mas é uma abertura aí pro que viria depois, né, então... É isso, é engraçado pensar que ao mesmo tempo que Thriller tava sendo lançado, Let's Dance, assim, quando a gente fala sobre tempo, sempre tem uma fenda temporal que tu fica meio estranho pensar que esses álbuns coexistem, assim, mas isso só sou eu viajando. Mas isso não é separado, né? Isso tem um sentido, né? É, assim, mas quando a gente escuta, eu sempre penso que é separado, assim, Não quando a gente está falando verbalmente, tu percebe, assim, que, nossa, eles realmente existiram no mesmo ano. Exatamente, porque o David Bowie, inclusive, chama o Nile Rodgers, que foi o cara do Chic, para produzir o disco, porque ele queria exatamente um disco de sucesso, número que chegasse ao topo das paradas, né, tanto na Inglaterra, mas especialmente nos Estados Unidos, e ele conseguiu isso com o Let's Dance, e depois com um disco subsequente também, e a ideia era realmente fazer shows em estádios, né, chegar a esse ápice, e depois de ter lançado aquela trilogia meio... alemã, né? Meio estranho, meio bizarro. Coitado, né? Ainda bem que ele superou esse tempo aí estranho da vida dele. Criativamente bom, mas ele tava no fundo do poço, né? Mas enfim, cada um com seus problemas, né? Pelo menos nos entregou três obras-primas. O Iggy Pop com ele lá na Alemanha, né? Em Berlim. Pop, E daí ele sai dali, faz o Scary Monsters antes disso, né? Mas daí lança esses 2 discos em que ele, né, vai pro topo das paradas. Tem até esse documentário que teve 2 dias, eu acho, Moonage Daydream, que toca nessa questão. Ficou, acho que 2 ou 3 dias, eu acho, em cartaz em Porto Alegre, em que ele, depois disso, meio que renega essa era aí, diz que criativamente não foi interessante e tal, tanto é que ele dá outra guinada, e daí meio que deixa de lado e abandona esse período comercial, assim, meio... segundo ele, meio vazio, meio... Enfim, ele conseguiu o dinheiro que ele queria e daí volta a fazer artisticamente o que ele achava mais interessante. Chegou ao sucesso, que era onde ele não tinha... Não nesse nível, né? Já tinha atingido o sucesso, mas não no nível do Let's Dance, assim, que era o nível meio... E se esperava para aquele período ali, né? O período do Michael Jackson, do Bruce Springsteen, do Prince, aquele coisa de encher estádio e tal, né? Que era aquele sucesso estrelato mega popstar, assim. E o Bowie chegou àquele ápice. E depois ele decidiu seguir outro rumo. Assim como o Bowie sempre seguia, mudava tendências e fazia outras coisas. A Madonna faz um pouco isso também, né, Lucas? Esse é o cenário daquele período da primeira metade dos anos 80. Assim. Depois a gente tem a segunda metade dos anos 80, que daí a gente pode falar em outro programa. Assim. Mais alguma coisa que vocês querem lembrar dos anos 80 ou que influenciados pelos anos 80? Eu vou fazer uma adição de um álbum que é o meu álbum favorito dos anos 80, que é o álbum intitulado Whitney Houston. É um álbum que eu me apaixonei, assim, nos últimos anos demais, e a Whitney Houston eu acho que é um consenso de que ela foi a maior vocalista que a gente já teve, e eu amo muito esse álbum. E aí ele é o pop também bastante puxado ali pelo R&B, acho que faz essa mistura muito legal, e é um álbum incrível, assim, acho que apresentou ao mundo quem era Whitney Houston e que ela ia se tornar verdadeiramente icônica, com uma voz, assim, de outro mundo. A mulher foi uma força da natureza. Esse álbum vinha ali bem na metade dos anos 80, e realmente, né, mostrou quem era Whitney Houston pro mundo. Minhas músicas favoritas desse álbum são Greatest Love of All, Someone for Me e All at Grace, assim, que são músicas que me tocaram bastante e trazem uma sonoridade já bastante diferente dessas que vocês mencionaram, uma coisa mais ali pop, também bastante puxado pro rock. E esse é um álbum, assim, que eu tenho muito carinho, assim. Talvez não tenha sido o álbum que teve um maior poder, digamos assim, feminino dos anos 80, porque a gente tem todo o trabalho da Madonna também, que também surgiu ali nos anos 80. Mas é um álbum, assim, que eu sou muito apaixonado. Então é isso. Com Whitney Houston a gente encerra essa 6ª edição do Fita Expressa e voltamos na semana que vem com mais um episódio. Obrigado e até lá.